Olá, muito bem-vindo a mais um vídeo no canal. Soubemos aqui há poucas horas, no dia de hoje, o resultado do relatório e contas do Porto. Soubemos que o Porto teve um lucro superior ao do exercício da época passada, ali a rondar os 1,9 milhões de euros, que é mais do que na época anterior, e perguntar-te já aqui no início do vídeo o que é que achaste desse relatório em contas. Não é uma área que eu domino muito, mas acho sempre muito interessante e muito importante também que os adeptos, os sócios e os simpatizantes saibam como é que estão as contas do clube. Parecem estar bem. Já vamos analisar tudo. Fiquei também muito interessado, não sabia disto, achei bastante interessante a revelação de que temos o plantel mais valorizado, mais caro, portanto que vale mais dinheiro da história do clube. Mas já vamos analisar tudo, isso e muito mais. Já há muito mais novidades aqui em relação ao Porto e em relação ao futebol relacionado com o Porto. Mas primeiro pedir que deixes o like, já sabes que o teu like é muito importante para dar uma força ao canal e também para que o vídeo entregue para mais gente. Pedir que subscrevas o canal se ainda não subscreveste, ou se já subscreveste, que partilhes com algum amigo ou com alguém que sabes que gosta deste tipo de conteúdo e que ainda não conhece o canal. Nós por aqui já estamos quase a alcançar a meta de 11 mil subscritores, depois essa meta redonda de 15 mil virá com naturalidade, mas então se não subscreveste, subscreve o canal. Somos subscritores aqui de todo mundo e este canal é a prova que o Porto é o clube global. Tenho dito aqui muitas vezes, um clube que está mesmo pelo mundo todo. Ontem eu tinha aqui pedidos nos comentários para mandar abraço para os portistas de Timor e da Guiné, portanto um abraço para todos os portistas da Guiné e para todos os portistas de Timor, e realmente é impressionante como chega a todo lado mesmo o nosso clube. E também tinha, aqui já mais perto, mas tinha alguns portistas de Espanha a pedir para mandar também um abraço para os portistas de Espanha, aqui mesmo ao lado dos nossos vizinhos. Um abraço para todos os portistas em Espanha. Somos realmente muitos, estamos por todo lado e somos um clube que, ao contrário do que muitos dizem, não envergonha o futebol português, orgulha o futebol português e leva o nome de Portugal para todo o mundo. E depois pedi também que te inscrevas, que tornes apoiante do canal. Já sabes, tem lá muitas vantagens exclusivas, vídeos exclusivos e portanto também pedir-te que adiras, se ainda não aderiste ao canal, e torna-te apoiante aqui do canal. E começando então o vídeo pelos temas mais importantes, eu faria aqui só uma nota primeiro, prévia, antes de começar a falar mesmo do Porto. Acho que falar do caso do Vini Júnior está a ser muito falado aí pelo mundo todo. De facto foi um caso que correu o mundo, um caso bastante preocupante de racismo. Num jogo da Liga dos Campeões é ainda mais grave. Sabemos que a UEFA tem mão pesada perante isto. Eu não vou estar aqui a analisar, já foi dito muita coisa, já se analisou muito sobre esse caso, há opiniões por todo o lado. Agora, eu acho que isto é um caso de racismo. Acho que se olharmos só aos factos, estamos a falar de um caso de um jogador que comete racismo, que é um crime muito grave, perante outro jogador da equipa adversária. Isto aqui é realmente muito grave, mas trazendo aqui para o lado do Porto, eu só pergunto como é que é possível a mesma imprensa que dizia que o Porto estava a manchar o futebol português, a estragar a imagem do futebol português em relação ao clássico, por causa da história dos apanha-bolas e das cortinas e das toalhas que desapareceram. Agora essa mesma imprensa desvaloriza um caso tão grave como este. E o pior é que essa mesma imprensa, ou essas mesmas pessoas que estão agora a dizer que não é tudo isso, estão a ser criticadas lá fora, ou seja, por todo o mundo. E isso sim mancha a imagem do futebol português no exterior. Portanto, acho impressionante. Quero ver até quando é que este assunto vai ser falado. Tem que ser mais falado do que o do Porto. O clássico do Porto demorou pelo menos uma semana, acho que mais que uma semana, portanto tem que demorar mais que isso. E convém que tenham cuidado com o que dizem, porque estão a manchar a imagem do futebol português. Aí estão mesmo, porque está mesmo a ter repercussão internacional a nível mundial. E ainda ontem tivemos o presidente do Sporting a dizer que o Porto, as práticas do Porto, que não existem em mais nenhum lado do mundo. Pronto, está aí um caso também para analisar, que eu acho que mancha mais o futebol português. Isto tentando puxar aqui para o lado do Porto, a análise que eu faço de um caso que eu acho que é muito grave, e é impressionante como vemos pessoas e meios que estavam a atacar o Porto por causa do clássico e agora meio que desvalorizam este caso bastante grave, bastante problemático, vai dar muito que falar ainda. E voltando então agora ao Porto, falando do Porto, temos esse relatório de contas que foi apresentado hoje, que mostra que o Porto, ao que parece, está muito saudável financeiramente, está muito forte, está até com mais lucro, que muito me surpreende. Eu pensei até que o Porto ia ter menos lucro, uma vez que fez o maior mercado de transferências da sua história no verão, fez também um mercado de transferências de inverno muito forte, embora, claro, vieram jogadores a custo zero, e até o Porto acabou por gastar dinheiro só no Piatusevski. De qualquer forma, tem salários e outras coisas aqui envolvidas, e um plantel tão extenso também tem salários altos. Pensei que o Porto até pudesse ter aqui alguma derrapagem, mas não, parece que as contas estão direitas. Não é uma área que eu domino muito, como eu disse no início do vídeo. Se houver alguém até que entenda mais, pode deixar nos comentários até para nos elucidar melhor.
mas fiquei bastante satisfeito por saber que o Porto está com as contas equilibradas, teve lucro. E aquilo que eu dizia, o André Vilas-Boas fez uma declaração, mas penso que foi uma espécie de comunicado muito longa, a explicar tudo, a fazer um resumo no fundo de tudo o que conseguiram, a falar sobre várias coisas, desde da gestão do estádio, da gestão da equipa, etc. E o que eu destacaria aqui das palavras dele é precisamente a valorização do plantel. Ele diz que o plantel vale 400 milhões de euros, é o plantel mais caro da história do Porto, realmente impressionante. Eu lembro que o Porto tinha um plantel muito caro na altura de Lopetegui e foi um autêntico fiasco, não sei se lembras disso aí, é uma época de má memória. O Porto tinha muitos jogadores de muita qualidade. Eu lembro na altura, por exemplo, vi uma entrevista recente do Quaresma a falar mal precisamente de Lopetegui, que acho que ele até saiu do Porto precisamente por estar chateado com ele, porque houve ali uma colisão entre ele e o Lopetegui. Não querendo fazer aqui a comparação, mas o Lopetegui também não gostava muito do Quaresma para o estilo de jogo dele, fazendo lembrar um bocado o Mora com o Farioli, embora eu acho que aqui não pode não ter tanto a ver, porque nunca houve, pelo menos que se saiba, nunca houve nenhum caso público entre os dois, ao contrário do que aconteceu com o Quaresma. Mas olhando mais ao perfil desportivo, era também um craque da equipa que não se encaixava naquele estilo, às vezes também era no estilo de liderança de Lopetegui, mas foi uma época desastrosa. Eu lembro-me, eu não sei se foi essa a equipa mais cara do Porto, também se puderes deixar depois nos comentários se souberes mais alguma coisa, se há outro plantel mais caro, mas com certeza esse foi um dos mais caros. Tinha o Casilhas, tinha o Casemiro, tinha o Quaresma, tinha o Jackson, tinha muitos jogadores muito caros, o Oliver Torres, o próprio Adriano Lopes, que me lembro que custou, penso que 11 milhões de euros e nunca jogou, ou jogou muito pouco. E realmente surpreende-me. Este plantel aqui é realmente mais caro, também há inflação, tudo muda, claro, mas realmente o Porto investiu muito, tem jogadores muito bons e acho que o mais incrível é isso, é que o plantel está valorizado, é que não é só o preço dos jogadores, é a valorização. Eles já valem mais. E eu acho que o Porto, e mantenho aqui, tenho dito muitas vezes, o Porto vai fazer muito dinheiro se quiser no verão. Aliás, muito dinheiro que vai fazer nem vai ser porque quer, vai ser porque os jogadores querem sair. Tem-se falado muito do Gabri Veiga, já disse aqui que não se fala do Frolt, porque o Frolt não podia sair em janeiro. Já se falou do Samu, do Rodrigo Mora. Claro que se houver lesões, como azares, como aconteceu com o Samu, aí vai ser mais difícil vender, porque o jogador parado desvaloriza. É óbvio que ninguém quer contratar um jogador lesionado. Mas de qualquer forma, o Porto tem aqui muitos jogadores no plantel. O próprio Bednaré, que ainda ontem eu perguntei quem era o melhor jogador do Porto, ou em melhor forma. Porque tem as duas coisas, o melhor jogador do Porto e a melhor forma. Para mim, o melhor do Porto, neste momento, o jogador com mais talento, acho que é o Rodrigo Mora. Mas depois até quase que foi quase unânime a opinião nos comentários, de que o jogador em melhor forma é o Bednaré, que eu também acho isso, e temos que ver que o Bednaré que não é o perfil de jogador que imaginamos a sair por muito dinheiro no fim da época, mas também é um jogador que se está a valorizar e que está a dar muito nas vistas, e numa época de Mundial todos os jogadores se podem valorizar ainda mais. Eu hoje olhava, por exemplo, para as estatísticas do Diogo Costa. O Diogo Costa está a bater o recorde também, a fazer uma das melhores épocas da carreira. Eu dizia ontem que há vários jogadores que estão a bater recordes, falava do Samu e do Gabri Veiga. Esqueci-me um pouco do Diogo Costa, com certeza há outros. Se olharmos aos números, há aqui muitos jogadores que se estão a valorizar e a fazer a melhor época de sempre. E o Diogo Costa já vai com um recorde de clean sheets. Eu penso que lhe falta um jogo sem sofrer golos para ter o recorde da carreira dele. Está a fazer grandes defesas, grandes jogos, como fez com o Sporting, que defendeu o penalti, ok, que foi golo, mas foi uma grande defesa. Teve agora no jogo com o Nacional uma defesa decisiva. Está a ser o tal guarda-redes de equipa grande, que não tem muito que defender, mas quando é chamado defende. Portanto, não tem muito trabalho, mas não compromete. Já teve aqui alguns momentos mais baixos na época, mas está a fazer uma grande época, praticamente sem sofrer golos. Muito por culpa da dupla de centrais que tem à frente, que realmente é uma verdadeira muralha, muito por culpa também do treinador Farioli, que trabalha muito bem a equipa defensivamente. Já deu para perceber que essa é uma das grandes paixões dele. Ele acha que o melhor ataque é a defesa. Acho que no Farioli é ao contrário, essa frase do melhor defesa é o ataque. Para ele é o melhor ataque é a defesa. Está a dar frutos. E se olharmos para a estatística, ele com certeza já se valorizou muito e agora vai ter um Mundial de Seleções. Portugal é uma das seleções, não diria que é favorita a ganhar o Mundial, mas tem uma palavra a dizer, uma das mais fortes, ganhou a Liga das Nações, tem grandes jogadores, e se Portugal chegar longe e se Diogo Costa for decisivo, vai-se valorizar ainda mais. E não nos podemos esquecer, por exemplo, que o Diogo Costa baixou a cláusula de rescisão ao renovar com o Porto. Portanto, é mais um jogador que, enfim, vai haver, neste mercado de verão vai haver muitas questões sobre os jogadores que podem sair, mas felizmente temos esse resguardo por trás que sabemos que é o plantel mais valorizado, ou seja, os jogadores estão valorizados e só vão sair pelo valor justo. É claro que isto aqui é sempre, não conseguimos adivinhar se vai acontecer mesmo ou não, mas olhando ao que tem acontecido, o Porto até tem conseguido vender jogadores que nem estão assim tão valorizados por valores que surpreendem toda a gente, como aconteceu, por exemplo, com o João Mário, que foi para a Juventus, que agora até já está no Bolonha, que toda a gente no Porto achou que era um exagero o que a Juventus estava a pagar pelo João Mário. Ainda veio o Alberto Costa em troca. Isto como um dos exemplos. Tivemos também o Gonçalo Borges, o Otávio, portanto o Porto tem conseguido colocar bem os jogadores, ainda agora conseguiu fazer o mesmo. Eu falava, por exemplo, do Tomás Pérez e também do Eustáquio.
Havia até gente que comentava, achas que algum dia, por exemplo, o Atlético Mineiro vai pagar 6 milhões de euros pelo Tomás Pérez? O que é certo é que o Porto tem conseguido, com essas cláusulas de recompra tem conseguido. Por exemplo, o André Franco também é outro exemplo. E portanto isso dá-nos, pelo menos dá-me a minha sensação, não sei quanto a ti, de que o Porto vai vender esses jogadores bem vendidos, se tiver que vender, naturalmente. E depois o Porto também tem mostrado muita capacidade para ir ao mercado buscar talentos, portanto acho que não preocupa muito o mercado. O que preocupa mais os adeptos neste momento, acho que é a prestação no campeonato nas 3 competições em que o Porto está envolvido. Eu já disse aqui que isto é uma espécie de calmaria que precede a tempestade. O Porto vai ter aqui um jogo com o Rio Ave e outro com o Arouca, que é obrigatório ganhar, naturalmente. Tem algumas baixas, já sabemos que os jogos são difíceis e o Porto é o alvo a bater, não nos podemos esquecer disto. Mas de qualquer forma são 2 jogos no Dragão e depois a seguir sim, o Porto não pode mesmo escorregar, porque a seguir vem Sporting, Benfica e Braga, todos os jogos fora. Depois tem uma paragem para seleções, volta depois Liga Europa, volta outra vez o Sporting, portanto o Porto vai ter aqui muitos jogos complicados. O Porto não pode escorregar. Por outro lado tem a vantagem, como eu já disse aqui, que pode empatar os 3, por exemplo. Se o Porto empatar o jogo com o Braga, com o Benfica e com o Sporting, fica com a taça por decidir no Dragão, no clássico com o Sporting, ou seja, fica em vantagem, empatando com o Benfica e Braga. Só não pode perder mais nenhum jogo, porque é campeão se não perder mais nenhum jogo, ou melhor, se ganhar os jogos todos depois desses 2 empates. Claro que isso seria o pior cenário. Eu só gosto de realçar sempre aqui no canal que o Porto pode jogar com 2 resultados, porque eu acho que às vezes não vejo por aí muita gente a fazer este tipo de análise. Normalmente dramatiza-se muito, como no jogo com o Sporting. Antes do jogo havia uma dramatização enorme de que o Porto precisava mesmo de ganhar, e depois, como vimos, o Porto jogou com 2 resultados, podia até ter ganho se não fosse aquele penalti no último minuto, mas quem ficou pior foi o Sporting. Até se viu isso pela frustração que demonstrou, e como se vê na tabela é factual, o Sporting continua atrás. Portanto acho que o Porto pode na mesma jogar com 2 resultados, mas vão ser jogos muito importantes. E o Porto tem aqui vários jogadores lesionados que convém que recuperar até aos clássicos, e por isso também apelo ao Farioli que tenha cuidado com isso, para não lançar jogadores que não estejam totalmente em forma. Ele no início, na primeira volta, ele próprio já disse, né, no jogo com o Nacional, que não ia ter uma segunda volta igual à primeira, porque era impossível. Ele na primeira volta parece-me que tinha muito mais cuidado neste aspecto, de só lançar o jogador quando ele estava na máxima forma. Isso não está a acontecer tanto agora. Eu acho que o Farioli agora está a jogar muitas vezes no risco. O próprio Martim Fernandes já jogou, já com a lesão que ele tinha no pé, ele jogou na mesma e depois não aguentou o jogo todo com o Sporting. Por exemplo, o Samu, que também quando se lesionou não saiu logo. Eu acho que o Farioli era mais cuidadoso antes. Isto é uma sensação que eu tenho, não sei se também tens esta mesma sensação, mas há aqui menos cuidado, talvez, não sei, o Farioli talvez ganhou mais confiança, também tem um plantel com mais profundidade, já não está se calhar com tanto medo de apostar nos jogadores, mas acho e apelo aqui a que ele não os lance, por exemplo, o Kivior e o Martim. E até o Pablo Rosário está tocado, porque isso é um mistério para mim. Eu continuo a dizer aqui que eu não sei o que é que se passa, o que é que se passou com o Pablo Rosário, ainda ninguém me soube explicar isso. Houve muitas investigações em relação ao clássico do Sporting e ninguém me soube dizer o que é que aconteceu com o Pablo Rosário, porque é que ele não jogou os 2 jogos, sendo que os 2 últimos jogos, sendo que estava a ser dos melhores jogadores do Porto. Com o Casa Pia foi dos poucos que se safou pela exibição que fez, mas enfim, acho que o Farioli não deve lançar o Kivior e o Martim nestes jogos se achar que eles não estão a 100%, porque vêm em clássicos, ainda que o Porto possa jogar com 2 resultados, acho que é importante. E o Porto tem aqui também mais não é um problema, mas é uma questão um pouco delicada. Pode jogar a favor de Francisco Moura, é que o Zaidu, que está sempre com os seus altos e baixos exibicionais, né? Se bem que agora surpreendeu todos porque entrou muito bem no jogo com o Nacional, e acho que também já é quase unânime que os adeptos, e penso que até o Farioli, preferem o Zaidu no jogo com o Nacional, embora já disse aqui que o Farioli tem aqui uma responsabilidade acrescida que os analistas, nós analistas, os adeptos não temos, que é proteger o jogador. Se o Francisco Moura não jogar com o Nacional, ele pode queimar o jogador no sentido em que teve um tratamento diferente, como eu já disse ontem, em relação ao que teve com o Samu, em que ele deu segunda e terceira oportunidade ao Samu, confirmou que era ele a marcar os penaltis na mesma. E aqui com o Francisco Moura é a mesma coisa. O Francisco Moura cometeu um erro muito grave com o Sporting, e ele próprio disse que não se mata um jogador por um erro. Vamos ver, é que é aqui uma dualidade difícil, mas como eu ia dizer, o Zaidu tem aqui um problema, é que o Zaidu não é bem um problema, é que está no Ramadão, ele entra agora no Ramadão, ou seja, ele não vai comer, penso que é durante o dia. O Porto tem nutricionistas e tem todo cuidado com isso. Eu lembro-me de vários jogadores que já passaram por isso. Eu penso que o Brahimi e o Taremi, não me lembro se mais algum, também se souberes mais algum podes deixar nos comentários, que tiveram bom rendimento mesmo estando no Ramadão. Não sei se isso pode ser um ponto a favor do Francisco Moura ou não, mas é sempre um dado também aqui a acrescentar, e já agora trazer esse dado para aqui, porque pode haver muita gente como eu que nem sabia disto. Eu por acaso via hoje que ele vai entrar no Ramadão e realmente pode sempre afetar um pouco o rendimento do jogador, embora temos esses casos do Taremi, do Brahimi, não sei se mais algum que também passou por isso, e
eu sei que há outros jogadores que já passaram por isto. O que eu pergunto é algum jogador que tenha também tido bom rendimento durante o Ramadão. Claro que com o Ramadão há muitos. Eu lembro-me de vários jogadores. Lembro-me agora por exemplo, o Tariq Sektui, talvez já há muitos anos, no tempo do José de Ferreira. Eu acho que também estava no Ramadão. Penso que também jogava, mas ele não era titular, mas entrava bem nos jogos. Vamos ver. Como eu costumo dizer, ainda falta muitos dias para sabermos com que defesa ou com que equipa é que o Porto vai jogar, e vamos ver com que defesa é que vai para esse jogo com o Rio Ave, sabendo que Farioli quer também manter os jogadores todos, o máximo de jogadores possível a sentirem-se titulares, e por causa também dessa gestão que ele faz, pode também apostar no Francisco Moura ou noutro jogador qualquer, não sei o que é que passa pela cabeça dele, porque sabemos que o Porto não está nem com jogos a meio da semana, e Farioli quer gerir a equipa, rodar muito os jogadores, portanto vamos ter um 11 com certeza, mais um imprevisível, mas com o passar do tempo aproximado do jogo e também com as conferências depois vamos tentar perceber também, muitas vezes percebemos melhor quem é que vai jogar, mas em princípio o Porto vai jogar com a sua melhor defesa, com dúvida na lateral esquerda apenas, mas acho que vai jogar Tiago Silva, Bednarek sem dúvidas, porque o Kiwior mesmo que recupere, e ao que parece até já evoluiu na recuperação, quem está mais próximo de jogar é o Martim Fernandes, mas parece-me que o Kiwior mesmo que recupere não vai ser titular, até porque a dupla está muito bem, Bednarek e Tiago Silva. Se recuperarem os dois, Kiwior e Martim, aqui pensando um bocado, acho que se calhar o Farioli vai preferir o Martim, porque ele tem dado prioridade ao Martim Fernandes, embora eu acho que o Kiwior joga, dos jogadores que o Porto tem para jogar na lateral esquerda, acho que o Kiwior é a melhor opção. Não sendo lateral de raiz, acho que desempenha muito bem aquela função e acho que é o melhor de todos. De qualquer forma, acho que a melhor opção é o Zaidu, porque o Martim e o Kiwior ainda estão a recuperar, e Farioli também dá prioridade aos jogadores que preparam o jogo durante a semana. Temos já muitas provas em relação a isso. Um exemplo disso foi, por exemplo, a titularidade também do Fofana e do Mofi, que foi sendo adiada conforme eles tinham que recuperar bem fisicamente e entrosarem-se na equipa. Falando do Fofana, até eu hoje via nas redes sociais do Porto, o Porto fez um daqueles jogos que faz muitas vezes com os jogadores de perguntas e resposta rápida, e achei muito interessante uma resposta de Fofana em que ele dizia que perguntava-lhe se ele preferia assistência ou golo, e ele preferiu assistência. E eu olhei para aquele vídeo e lembrei-me do Froholt. O Froholt dizia na última entrevista, uma das últimas entrevistas que ele deu, e o próprio Farioli também já falou disto, que lhe faltava golo, que ele queria ser mais goleador para passar até para outro nível. Isto palavras de Farioli. E o Fofana, que é um jogador da mesma posição, com características parecidas, a falar que prefere assistência do que golo. Ele até marcou um golo ao Sporting. E eu acho que isto é prova de maturidade do Fofana. O Fofana tem 30 anos, o Froholt tem 19. É uma grande diferença entre um e outro, e acho que o Fofana já percebeu que naquela posição não vai marcar muitos golos, e por isso é que ele disse assistências. Acho que isto aqui mostra que o Porto fez uma contratação muito acertada, um jogador com muita qualidade, das mesmas características que o Froholt, só que mais experiente. Isto é perfeito, ter dois jogadores com as mesmas características, ainda por cima num modelo de jogo em que o treinador é tão conservador e joga quase sempre da mesma forma. Ele pode fazer troca por troca na posição, ganhando maturidade, ou seja, certas características do jogador que não são tanto do jogo em si, mas de maturidade e de outros fatores psicológicos, etc. E acho muito interessante, achei interessante este pormenor. Acho que o facto de ele preferir assistências aos golos e o Froholt preferir golos à assistência, jogando na posição 8, mostra mais maturidade do Fofana. Fofana que promete muito. Atenção que o Fofana, não sei, acho que ele não rouba o lugar ao Froholt, porque o Froholt, até ontem havia muita gente que dizia que o melhor jogador do Porto era o Froholt. É a grande surpresa deste campeonato. Acho que é o jogador, até falando em valorização do plantel, que deve estar mais valorizado, mas está a cair um pouco, eu acho que é fisicamente. E o Fofana pode aqui jogar bastante jogos, até porque o Fofana pode fazer qualquer uma das três posições do meio campo. Meio campo que está ao rubro em relação a quem vai ser o titular em cada uma das posições. Temos o Fofana e o Froholt, que o Froholt é titularíssimo, mas realmente o Fofana pode jogar precisamente por essa questão dele não estar em boa forma física. Temos uma outra luta ao rubro, que é entre Mora e Gabri Veiga, aquilo que eu tenho dito aqui em vários vídeos, que Gabri Veiga e Mora têm jogado pior consoante quem joga de início. O que joga de início joga sempre pior. Como eu dizia, o Gabri Veiga fez uma péssima exibição contra o Sporting porque jogou de início. Já o Mora fez uma péssima exibição contra o Nacional porque jogou de início. Tem muito a ver com o estilo de jogo de Farioli, que privilegia ali muita coisa que não beneficia a criatividade dos jogadores e a liberdade deles, principalmente do Mora. O Mora é mais prejudicado nisso, mas prejudica os dois, e nota-se isso depois. Quem entra na segunda parte é que joga melhor. De qualquer forma, é uma luta aqui pelo lugar onde o Fofana também se intromete, porque ele jogou contra o Sporting naquela posição. Bem sei, eu tinha dito aqui que tinha esse feeling, depois confirmou-se que o jogo com o Sporting foi uma exceção e que o Farioli fez ali uma gestão. Aliás, ele pôs o Mora a extremo, acho que foi mesmo uma exceção por ser o clássico, mas muita gente gostou dessa solução, Fofana e Mora a extremo esquerdo. Eu também gostei, fiquei com muitas dúvidas, principalmente em relação ao Mora a extremo, porque acho que o Farioli, se fosse para jogar com o Mora a extremo, já tinha jogado há mais tempo.
até quando não tinha Piatusevski, por exemplo, faria mais sentido. Já em relação ao Fofana, acreditei mesmo que ele ia jogar com ele. Depois percebi no jogo com o Nacional que o Fofana entra para 8, nem sequer volta a jogar naquele lado esquerdo, então acho que foi mesmo exceção, com pena minha, porque acho que seria um bom meio campo. Aliás, provavelmente seria melhor para o Porto, da forma como joga, jogar com o Fofana logo de início e depois trocar por um dos criativos, ou o Mora ou o Gabri Veiga, já que eles se desgastam mais jogando de início. Isto olhando para a forma como o Porto tem jogado, se bem que eu entendo que o Farioli lança sempre 2 desequilibradores, mesmo jogando assim nos jogos fora, por exemplo, que é para abrir jogo, porque ele acredita que pode haver uma bola que cai ali na área ou qualquer coisa, uma jogada mágica do Mora, do Piatusevski, do Willian Gomes, de algum criativo que decida o jogo, só que isso é pouco provável tendo em conta a forma como o Porto joga, mas pode acontecer e é nisso também que ele aposta e é por isso que ele se calhar não quer o Fofana a médio do lado esquerdo. E depois a outra luta muito intensa que está ali pela posição 6 é entre o Varela e o Pablo Rosário. E eu esta época já disse de tudo. No início da época afirmava, aliás, e acho que toda a gente concordava comigo, acho que também era a tua opinião, acho que era toda a gente, que o Varela era o titularíssimo ali na posição 6, que o Pablo Rosário ia ser aquele jogador polivalente, que ia jogar em várias posições. De repente Pablo Rosário foi melhorando e agora era o titularíssimo da posição 6, muito superior ao Varela em muitas situações de jogo típicas deste Porto Farioli, e de repente quando tudo realmente apontava para que Pablo Rosário fosse um dos titularíssimos, Varela foi titular nos 2 últimos jogos, desapareceu um pouco aqui o Pablo Rosário e continua então a ser, está um pouco estranho porque não sabemos o que é que se passa com o Pablo Rosário, mas de qualquer forma é uma luta também muito acirrada pela posição 6. E já que estamos a falar em competição aqui pelas posições no meio campo, falar também em relação à defesa, uma vez que o Kiwior também está quase a recuperar e vai voltar, em relação à dupla de centrais do Porto. Eu hoje vi uma entrevista do Aloísio, eu já falei aqui do Aloísio há uns dias, aliás antes do jogo com o Nacional, que ele deu uma palestra à equipa, que eu te convidei até para veres, se ainda não tivesses visto as declarações que ele fez, que é o verdadeiro resumo do que é mística, que eu até tinha um amigo meu que me dizia, realmente este homem aqui é a representação do que é a mística do Porto. E ele a elogiar muito o Bednarek. Também agora é fácil hoje elogiar o Bednarek porque todos estamos unanimemente de acordo de que o Bednarek é o jogador em melhor forma, ou quase unanimemente. A maior parte dos portistas acha isso, ainda por cima porque ele marca aquele gol decisivo e faz aquele grande jogo contra o Nacional, também faz um grande jogo contra o Sporting. Contra o Casa Pia, quem comete o erro é o Tiago Silva, então Bednarek está realmente em grande. De qualquer forma, ele elogia muito o Bednarek, indica-lhe aqui características que eu acho que ele tem muita razão, o Aloísio. Ele não é um central muito forte, muito pujante fisicamente, mas é alto e muito ágil. Todas as características, depois podes ver a entrevista dele, realmente ele acho que define bem o jogador, mas o que eu achei mais interessante foi 2 pontos. O primeiro é em que ele diz que o Porto, para ser Porto, precisa ter centrais como o Bednarek. De facto é mesmo isso, o Porto, como diz o Aloísio, sempre teve centrais assim. Todas as grandes épocas do Porto tiveram centrais assim, com as características do Bednarek, que é o verdadeiro jogador a Porto, como temos dito aqui. E depois o segundo ponto que eu achei muito interessante é que ele disse que Bednarek ao lado de Tiago Silva vai crescer muito. E isto eu também já tinha tocado aqui no canal nesse ponto. Eu acho que o Bednarek vai aprender muita coisa com o Tiago Silva. Já deu para ver que ele é muito dedicado, vai aprender muitos truques ali de como levar a carreira até mais longe. Quem sabe não vamos ter um Bednarek a jogar até aos 40, se tudo correr bem. E vai com certeza aprender muita coisa porque, como diz o Aloísio, o Tiago Silva tem outra experiência, correu o mundo e vai com certeza transportar essa experiência que ele tem para o Bednarek. E é por isso que eu gosto tanto desta dupla. Eu acho que coloca-se muito a questão se o Tiago Silva... Há muita gente aqui que às vezes até comenta que o Tiago Silva é lento. Eu não acho que seja essa a questão. Eu acho que ele se posiciona muito bem. Acho que ele está numa forma física fora do normal para a idade que tem. E acho que as pessoas que criticam o Tiago Silva estão só a olhar para a idade dele, porque se esquecerem o cartão de cidadão dele, acho que ele não tem cartão de cidadão, deve ter bilhete de identidade, não sei como é que se chama, o passaporte dele. Com certeza vão, esquecendo a idade dele, vão perceber que ele está ao nível do Bednarek e do Kiwior, e acho que a dupla Bednarek-Tiago Silva traz mais tranquilidade ainda à defesa, mais experiência. E podendo colocar o Kiwior lateral esquerdo, o Porto não perde qualidade nenhuma. Colocou-se muito essa questão quando chegou o Tiago Silva, se o Porto não ia estragar a defesa. Está mais que provado que não estragou, só aumentou o nível. E o Porto tem comprovadamente um problema na lateral esquerda que o Kiwior pode resolver mais facilmente. Parece-me ser o jogador mais talhado para isso. Tiago Silva, que ontem foi visitar o Museu do Porto, penso que foi a primeira vez que ele foi ao museu. Pensei até que ele já tivesse ido, porque normalmente os reforços do Porto, uma das primeiras coisas que fazem é visitar o Museu do Porto. Mas acho que no caso do Tiago Silva também não é muito grave, porque ele já conhece, já esteve aqui, já é portista e portanto não é tão grave. Por exemplo, um Piatusevski
faz muito mais sentido que vá o mais rápido possível ao museu para entender a dimensão do clube onde está. Eu lembro-me do Piatkowski ter dito na altura, quando visitou o museu, que não fazia ideia que o Porto tinha tantos títulos. Portanto, é importante que os jogadores novos vão logo lá, e o Porto tem-se preocupado muito com isso. E achei interessante que o Tiago Silva, por curiosidade, foi com o filho. Acho que foi com a família toda, vi lá o filho dele. Espero que, para quem sabe, um dia o filho do Tiago Silva não jogue também no Porto. Pode também gostar do museu e querer jogar no Porto. Por acaso não faço ideia se o filho dele tem muito talento ou não, mas penso que sim, porque dizem, nunca ouvi jogar, mas ao que parece ele joga no Chelsea, portanto, se tiver os genes do pai e o talento do pai, será bem-vindo aqui no Porto. E já agora, falando da lateral esquerda, só mais um dado que eu via hoje, que eu de facto não sabia. O Farioli parece que recusou, não quis que o Porto vendesse o Zaidu. O Porto tinha propostas pelo Zaidu, como teve em agosto, e eu lembro-me de facto que falamos muito aqui do Oviedo, parecia mesmo que o Oviedo ia levar o Zaidu. Houve até uma altura ali na pré-época em que parecia que o Oviedo queria levar os jogadores todos do Porto, e depois acho que nem levou nenhum. Mas realmente estava interessado no Zaidu, o Porto rejeitou. De facto, o Farioli manteve a confiança no jogador, embora nessa altura o Zaidu jogava mais. Eu lembro que no início da época o Farioli chegou a dizer que o Zaidu era trabalhado para jogar até a 8, talvez por isso que ele também melhorou muito a qualidade de passe, de remate, etc. Mas acho que foi jogando menos por muitas circunstâncias, mas realmente o Farioli manteve sempre a confiança nele, mesmo tendo 3 jogadores à frente dele que podem jogar a lateral esquerdo. O Martim Fernandes, o Quiver e o Francisco Moura estavam claramente à frente na hierarquia. Mas houve aqui uma coincidência, uma razia de opções que acabou por lançar o Zaidu em jogo, e de facto o Farioli foi inteligente nesse aspecto, conseguiu segurar o jogador também, talvez pela ambição do jogador. Eu acho que ele sabe que estes jogadores são importantes no balneário, o Zaidu e o Eustáquio, por exemplo, mas acho que o Eustáquio saiu porque precisava mesmo para jogar o Mundial, e o treinador respeitou isso. Mas acho que o Farioli também inteligente tenta assegurar estes jogadores que trazem experiência também, e depois acaba por não comprometer quando entra a jogar. O Zaidu, a verdade é essa, fez um bom jogo contra o Nacional. E de resto é isso, já sabes que eu volto amanhã com mais um vídeo. Só em relação também ao Samu, é verdade, já me esqueci aqui de desejar as melhoras ao Samu. Parece que a operação correu tudo bem. Vi aqui há uns minutos atrás que o Porto confirmou que correu tudo bem, portanto corra tudo bem, consiga recuperar mais rápido e que volte com mais golos. Ele que ainda é o melhor marcador da equipa do Porto e faz falta naturalmente à equipa. Esperemos que o Mofi consiga dar conta do recado, juntamente com o Denis Gul. Não sei se o Denis Gul, acho que o Denis Gul é curto para a titularidade ainda, que o Mofi consiga dar conta do recado até ao fim da época, porque estamos sem o Samu, e que tudo corra bem, e um abraço para ele também. Em relação então ao vídeo, eu volto amanhã com mais um vídeo para analisar tudo. Já sabes que estamos aqui todos os dias para analisar toda a atualidade do Porto. Só antes de fechar o vídeo, não te esqueças de deixar o like para dar uma força ao canal, e para que o vídeo entregue também para mais gente. Não te esqueças de subscrever se ainda não subscreveste. Já somos 10.600, estamos muito próximos dos 11.000 dessa meta, e depois também da meta dos 15.000, que vai ser essa meta redonda que vamos já a caminho, estamos a aproximar-nos dela. Pedir também que te inscrevas, que te tornes membro do canal, tem bastantes benefícios, portanto se ainda não te inscreveste, que te inscrevas como apoiante. E de resto é isso. Já sabes que o análise ao Porto diariamente e sem filtro é só aqui. Um abraço e até amanhã.